Muito bom dia. Estamos ao vivo com o nosso Café de Propósito. Café de Propósito. Fala comigo. Estava tão lindo. Muito bom dia, Helena. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tenha um ótimo dia. O dia sei que vai ser diferente. Tudo será novo e nada vai me faltar. Lábios sorridentes. E aí, Nil, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Tenha um ótimo dia, bom dia. E eu fazendo barulho aqui, Aí, agora sim, ó. Amigo. E aí? Como estamos? Como será o dia de hoje? Fala comigo. Tudo certo por aí? Vamos lá. Hoje nós vamos ler a segunda carta de Paulo a Tessalônica. A segunda carta de Paulo a Tessalônica. Segunda Tessalonicenses. É uma carta bem pequenininha. São apenas 3 capítulos. Clima de alegria. E aí eu estava dando uma olhada. Não dá pra gente começar a carta de Timóteo hoje, que é na sequência, porque ela é bem grande. Então a gente vai fazer uma live só com a segunda carta de Tessalonicenses, que é uma carta bem interessante, como todas as cartas de Paulo, né? Essa aqui não deixa a desejar, essa aqui é bem interessante, bem massa. Deixa eu trazer isso pra cá aqui, aí. E o cafezinho que não tomou. Nil, já bebeu café? A Helena gosta de chazinho. Então hoje nós estamos na nossa live de número 130. 130 lives. Cara, que é isso, hein? Quando eu comecei essas lives, eu nunca pensei que eu iria fazer 130 lives. Nunca pensei que eu faria 130 lives. E agora nós estamos aqui na live de número 130. É muita felicidade que eu sinto por estar aqui. E por vocês dois estarem comigo, né? Tomando café agora, é isso aí. Por vocês dois estarem comigo. Porque desde que eu conheci vocês, quer dizer, desde que vocês me conheceram, vocês começaram a participar e nunca mais saíram. E nunca mais deixaram de participar. Então, muito obrigado por vocês não me deixarem desistir, estarem comigo aqui sempre. Muito obrigado mesmo. Um beijo no coração de vocês, meus queridos. E vamos lá? Vamos começar a nossa live. A nossa leitura. Nessa segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo, ele vai, como sempre, ele faz uma ação de graças linda no início da carta, mostrando, né, o amor que ele sente por eles, por que ele está fazendo aquilo, o quanto essas pessoas são importantes na vida dele. E
Aí depois ele explica algo, né? Eu vim reparando isso nas cartas dele. Aí ele faz a ação de graça, ele faz a apresentação de quem vai, de quem está entregando as cartas. Depois ele faz a explicação do que ele quer. Ele quer falar com alguém sobre aquilo ali, dar um recado, transmitir alguma coisa. E aí depois ele exorta, depois ele corrige. Então essa carta aqui não é diferente, ele faz o mesmo, né? Ele faz o mesmo. E aqui a gente vai ver tem uma coisa interessante que Paulo fala aqui, ó, para que a gente não se deixe seduzir. E naquela época já, 2000 anos atrás, né? Que um pouco menos de 2000 anos atrás que Paulo escreveu isso aqui, eles já falavam que iriam surgir falsos profetas, iriam surgir pessoas que se diziam deuses, se diziam Jesus e que iriam fazer milagres e prodígios e sinais, mas que não era para ficar ninguém preocupado, porque não era esse o tempo. O tempo certo iria vir depois da apostasia. O que é a apostasia? Ninguém mais liga para nada, né? Ninguém mais acredita. Apostasia é não acreditar. Não, tá bom. Você acredita em Deus? Acredito, mas acho que ele não serve para nada, não. Acho que Deus não... Entendeu? Isso é apostasia. Muito bom dia, Adriele. Seja muito bem-vinda aqui conosco. Então vamos lá? Hoje, dia 10 de maio de 2023, nós leremos a segunda carta aos Tessalonicenses, escrita por Paulo, apóstolo de Jesus. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja de Tessalônica, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, a vós, graça e paz da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Lembra sempre, como eu falei para vocês, Paulo ele faz questão de mostrar o título, o último título, né? E inclusive hoje na pregação do Frei Gilson ele fala hoje, fala ontem, o último título que foi o Frei Gilson, não, desculpa, foi o Thiago Brunet ontem. O último título que Deus recebeu, que é o de Pai. Depois que quando Jesus vem e nos mostra o Pai, a paternidade de Deus conosco e nos torna filhos, Deus não tem outro nome. Você pode ver, antes era Yahvé, Senhor dos Exércitos, era Eu Sou, tinha vários nomes para elencar Deus, e esses nomes ainda continuam, todos eles. Você pode chamar Deus de qualquer nome desses que você quiser, todos são títulos dele. Mas quando Jesus vem e nos mostra a paternidade de Deus e nos faz acessar a filiação e sentirmos como filhos, né? Como nunca tínhamos sentido, aí Deus ganha esse último título, que eu posso ter todos os títulos na vida. Eu posso ser um bom vendedor, eu posso ser um ótimo evangelizador, eu posso ser um amigo extraordinário, eu posso ser um filho muito amado, eu posso ser tudo. Mas o meu maior título aqui na terra é de pai, é de ser pai. Então, qualquer coisa me dá alegria, me dá prazer. Agora, uma pessoinha, uma princesinha me chamando de pai, não tem nada melhor. Então, Paulo ele faz questão de mostrar isso nas cartas, né? E levando isso às suas comunidades, as comunidades que ele está evangelizando. Mostrar que Deus é nosso Pai, que é o Pai de Jesus, e nós, como irmãos de Jesus, também temos a Deus como Pai. Irmãos, por vossa causa sentimos-nos obrigados a dar continuamente graças a Deus. Olha que interessante, darmos continuamente graças a Deus. Pois a vossa fé cresce muito, e a caridade que tendes uns pelos outros aumenta em cada um de vós.
a tal ponto que sois o nosso orgulho entre as igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e da vossa fé, em todas as perseguições e tribulações que suportais. Elas são o sinal do justo julgamento de Deus. É para vos tornardes dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. Justo que Deus pague com tribulações aos que vos oprimem, e que vós, os oprimidos, vos dê o repouso juntamente conosco, para quando se revelar o Senhor Jesus, vindo do céu com os anjos do seu poder, no meio de uma chama ardente, para vingar-se daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. O castigo deles será a ruína eterna, longe da face do Senhor e do esplendor de sua majestade. Quando ele vier naquele dia para ser glorificado na pessoa de seus santos e para ser admirado na pessoa de todos os que creram, e vós acreditastes em nosso testemunho. Então aqui Paulo ele fala o seguinte: eu louvo a Deus, eu agradeço todo dia, eu sinto-me na obrigação de dar graças a Deus continuamente pela vida de vocês, por tudo que vocês fizeram e fazem, mas eu preciso advertir. E aí ele conta, Deus vai castigar as pessoas, os que vos oprimem, né, os que oprimem a vocês, e vai dar glória a vocês, vai levar vocês para o céu. Mas aqui nas entrelinhas, o que Paulo está dizendo? Que ninguém sai daqui e vá para lá. Porque se for para lá, o castigo eterno, a vingança de Deus, a dor, o sofrimento, é isso que está reservado para você. É o que ele fala aqui. Por isso, não cessamos de orar por vós, para que nosso Deus vos torne dignos de sua vocação, e que por seu poder faça realizar todo o bem desejado e torne ativa a vossa fé. Assim será glorificado em vós o nome do Senhor Jesus, e vós nele, pela graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele comunicou a alegria que ele sente pela igreja de Tessalônica, pela comunidade de Tessalônica. Ele deu uma pequena exortação, mas em forma de elogio, né? Ele foi elogiando e contando o que poderia acontecer com eles se eles se deixassem levar pelo outro lado, né? Pelo lado da carne. E agora ele vai explicar a vinda de Jesus. A vinda e o que a precederá. O fim dos tempos, né? É o que ele vai dizer que é o fim dos tempos. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade no Espírito. Cadê minha caneta? Sumiu minha caneta daqui. Tá aqui. Não percais, eu achei interessante essa expressão aqui, ó. Não percais tão depressa a serenidade no Espírito. O que é serenidade no Espírito? Sabe aquela empolgação que a gente fica quando a gente vê alguma coisa nova, quando você está no retiro, você está na igreja, você sente aquele calor, aquele fogo do Espírito Santo? Então, para que não percais tão depressa a serenidade. Então Paulo está falando, nem aquela euforia da efusão do Espírito Santo, naquela hora, né, aquela alegria e tudo, e nem a apostasia de não sentir nada. Então a serenidade, estar sempre com o Espírito Santo, andar sempre com o Espírito Santo, falar sempre com o Espírito Santo. E não percais tão depressa. Então Paulo já está falando, é provável que vocês percam, mas que não percam tão depressa, que fiquem firmes na fé. E não vos perturbeis, nem por palavra profética, nem por carta que se diga vir de nós, como se o dia
do Senhor já estivesse próximo. Então ele está avisando, se alguém mandar uma carta falando que foi daqui, cuidado. Talvez não tenha sido a gente, não tenha sido nós. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia, e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus, e querendo passar por Deus. Não vos lembrais de que vos dizia isto quando estava convosco? Então Paulo lembra, quando eu estava com vocês eu já falava isso, presta atenção. Agora também sabeis que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo. Pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca e o suprimirá pela manifestação de sua vinda. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda a sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos, e por todas as seduções da injustiça. Eu me lembrei de uma coisa. Ai, minha cabeça. Se você pegar esse versículo aqui, ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda a sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos. A gente viu isso há pouco tempo atrás. E por todas as seduções da injustiça, nós estamos vendo isso agora, para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor de verdade, a fim de serem salvos. E por isso que Deus lhe manda o poder da sedução, para acreditarem na mentira e serem condenados todos os que não creram na verdade, mas antes consentiram a injustiça. Então quem quer ficar do lado de lá, que fique. E aí Paulo vai falar aqui mais à frente. Não se envolva com esse povo. Não dá moral para esse povo. Larga pra lá. Não tem. Paulo aqui não fala que vai lá buscar, vai lá evangelizar, vai lá chamar aquele povo. Não. O que ele está falando para Tessalônica é se preocupar com os de casa, com a própria comunidade. Portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos, oralmente ou por escrito. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e a boa esperança pela graça, animem os vossos corações e vos confirmem em tudo o que fazeis e dizeis em vista do bem. Quanto ao mais, irmãos, perdi. Quanto ao mais, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor continue o seu caminho e seja glorificada, como aconteceu entre vós. E para que sejamos livres de homens ímpios e perversos, pois nem todos têm a fé. Mas o Senhor é fiel e vos fortalecerá e guardará do maligno. Temos confiança em vós, no Senhor, que de vós deixais guiar, agora pelas nossas diretrizes, e de que o fareis também no futuro. Que o Senhor conduza os vossos corações para o amor a Deus e a perseverança de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção o que Paulo vai ordenar. Presta bastante atenção o que Paulo vai ordenar. Que vos afasteis de todo irmão que leve a vida desordenada e contrária à tradição que de nós recebestes. O
que Paulo está falando aqui? Se afasta de quem leva a vida desordenada. Não se aproxima. Por que Paulo está sendo tão radical assim? Você consegue me dizer por que Paulo está sendo tão radical assim? A ponto de pedir para você se afastar de quem está com a vida desordenada. De quem tem a vida desordenada. Por que Paulo está sendo tão radical a esse ponto? Porque se eles ficassem andando com quem tem a vida desordenada, o que iria acontecer com a vida deles? Iria ficar desordenada também. Então, Paulo aqui nada mais quer que eles não tenham uma vida desordenada. Só isso. Só isso que Paulo está querendo. Mais nada. Perdão. Bem sabeis como deveis imitar-nos. Não vivemos de maneira desordenada em vosso meio, nem recebemos de graça o pão que comemos. Por que Paulo está falando para eles imitarem ele? Sabe por quê? Porque Paulo era um imitador de Cristo. Ele imitava Cristo. E se ele imitava Cristo, então nada melhor do que a comunidade imitar Paulo. Por que imitar Paulo? Porque ele estava vivo. Dava para modelar. Jesus já tinha morrido, então tinha que se contar a história de como ele vivia. Então, imita Paulo. Por que Paulo está pedindo para imitar ele? Que nada mais é modelar, que é você olhar uma pessoa e viver uma vida condizente com aquilo que ele está falando, que você está falando. Por que Paulo não está falando para imitar Jesus? Várias vezes ele fala, mas por que aqui especificamente ele fala para imitar ele? Porque não dava para ver Jesus mais. Jesus já tinha ido embora, já tinha sido assunto, já tinha ressuscitado e foi ascendido aos céus. Então, e Paulo estava ali. Dava para ver a congruência entre o que ele falava e o que ele fazia. Porque uma coisa é eu vir aqui todos os dias pela manhã e falar com vocês. Ele é a Bíblia, bonitinho. Outra coisa é eu viver isso aqui que eu estou falando. Ah, mas Leandro, você que vive a vida igualzinho Paulo? Meu sonho era conseguir viver igual Paulo. Na minha liberdade eu me prender só a Jesus. Pedir para Deus me tirar um espinho na carne e Deus falar comigo, não, minha graça te basta. Mas eu busco todos os dias ser imitador. Modelar Jesus, modelar Paulo. E me perguntar às vezes, que deveria ser sempre, Jesus faria isso? Essas lives quase todo dia, hoje mesmo foi um dia, eu falei, cara, eu deveria continuar? E aí vem a não deveria continuar não, hoje eu pensei diferente. Será que não era melhor mudar esse horário? Passar isso para 7 horas da manhã, 6:30 da manhã e tal? Jesus faria isso? É isso que você combinou? Foi esse o horário que você recebeu? Interessante que esse horário de 6 e 7 da manhã, ó, é antigo na minha cabeça, muito antigo. Eu acho que já há uns 3 anos, antes mesmo de eu pensar em fazer live, desde quando eu comecei a seguir o Pablo Marçal, que tem o Clube 459 na minha cabeça, e aí depois que eu descobri sobre isso, né, sobre por que colocar esses horários quebrados, eu fixei os 6 e 7 da manhã. Por que coloca esses horários quebrados? Não tem nenhuma mandinga, nenhuma mística, nenhuma ritualista, nada. Chama-se quebra de modelo mental. Por que quebra de modelo mental? A primeira coisa que acontece é propaganda de graça. Por quê? Quando você fala assim, ó, ei, tô fazendo uma live todo dia às 6 e 7 da manhã. Por que 6 e 7? Todo mundo vem com essa pergunta. Por que 6 e 7? Aí você fala, nada, só porque não quero fazer 6 e 5 nem 6 e 10. Quero fazer 6 e 7. Ah, mas tem algum motivo? Tem, eu quis. Só.
Então, tipo, a pessoa já fica com aquilo na cabeça. 6 e 7? Você entendeu? Então você já quebra. E esse número veio na minha cabeça muito antes de eu pensar em fazer live, veio esse número na minha cabeça. 6 e 7 da manhã. E aqui vamos continuar, né? Bem sabeis como deveis imitar-nos. Não vivemos de maneira desordenada em vosso meio, nem recebemos de graça o pão que comemos. Antes, no esforço e na fadiga, de noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Essa palavra mexeu comigo. Antes, no esforço e na fadiga, de noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesados para nenhum de vós. Então Paulo, além do trabalho de evangelização, de escrever as cartas, de organizar a igreja, a parte da igreja que lhe era cabida naquele tempo, ele ainda trabalha. E Paulo era fabricante de tendas. E Paulo, ele provia o próprio sustento. Lógico, ele ganhava presente, ganhava doações e tal, e sempre ele dá um jeito da gente perceber isso. Mas uma coisa que ele deixa bem claro, ele não parou de trabalhar. Se eu não estiver enganado, até quando ele estava preso, ele trabalha. Ele faz as tendas. Ele tinha profissão, ele era fabricante de tendas. Então ele continua fazendo. De noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito a isso. Então ele está falando, não, eu estou trabalhando aqui, mas eu tenho direito. Se eu quiser viver só das doações e tudo, e que as comunidades como um pastor mesmo que ele era, que as comunidades dessem as doações para ele e ele pudesse viver disso, ele podia. Mas foi para vos dar exemplo a ser imitado. Então, Jesus trabalhou o tempo inteiro. Jesus trabalhou até os 30 anos como carpinteiro. Depois que seu pai morreu, depois que José faleceu, ele que assumiu a carpintaria. Continuou fazendo. Ele, no livro A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, mostra ele fazendo uma mesa e brincando. Muito bem-humorado, que era brincando com Maria, com sua mãe. Quando estávamos entre vós, já vos demos essa regra. Quem não quer trabalhar, também não há de comer. Então não precisa trabalhar. Quem não quiser trabalhar, não precisa trabalhar não. Mas também não precisa comer. Então, essa regra aqui vem de Paulo. Beleza, você não quer trabalhar? Tá tudo tranquilo, tá ótimo. Não precisa trabalhar. Ninguém vai te obrigar a trabalhar, mas também não vai comer. Ora, ouvimos dizer que alguns dentre vós levam vida à toa, muito atarefados, sem nada a fazer. Será que alguém se identifica com isso aqui? Muito atarefados, sem nada a fazer. A estas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem na tranquilidade para ganhar o pão com o próprio esforço. Então não adianta muito fazer desordenado, desorganizado. Precisa ter ordem, organização. Saber o que tem que fazer. Agora eu estava anotando coisas que eu lembrei que eu preciso fazer hoje. Então já há bastante tempo eu já venho me organizando. Nessa nova fase agora com a empresa, e eu sendo responsável. Antes eu fazia isso em outras empresas que eu trabalhava, mas hoje eu preciso fazer na minha, deixar tudo organizado. Quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, notai-o, e não tenhais nenhuma comunicação com ele, para que fique envergonhado. Não considereis, todavia, como inimigo, mas procurai corrigi-lo como irmão. O Senhor, aí agora vem a despedida, que é maravilhosa de Paulo. O Senhor da paz vos conceda a paz, em todo tempo e lugar. O Senhor esteja com todos vós. A saudação é de meu próprio punho, Paulo. É este o sinal que distingue minhas cartas. Aí está a minha letra. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo
esteja com todos vós. Aqui parece a missa, né? Interessante como a gente vê, principalmente nos evangelhos, mas no Antigo Testamento a gente ainda consegue ver muita coisa também. Mas principalmente nos evangelhos a gente vê partes importantíssimas da missa, né? O missal romano ele foi tirado da Sagrada Escritura, né? Então se você... esses dias eu não sei se eu estava vendo uma live do Frei Gilson, ou o que era, ou foi na própria missa, na homilia, que o padre nos mostrou exatamente, não foi no retiro que eu fiz, no Renascer, inclusive a garrafinha está aqui, mostrou exatamente onde está todas as partes da Bíblia, da missa na Bíblia. Muito interessante, muito interessante. Uma hora eu quero estudar sobre isso, sobre a missa, a Santa Missa, e trazer para vocês. Então assim nós terminamos a nossa live de hoje e seguimos. Amanhã nós voltamos com a primeira carta de Timóteo. Com a primeira carta de Timóteo. Lucas, meu querido, chegou bem no finalzinho, já estamos encerrando a nossa live. Estamos aqui a 31 minutos. Muito obrigado por você ter vindo. Mas assiste a live aí que ficou muito boa. A live está muito boa hoje. Gente, um beijo no seu coração. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Beijão. Chegou atrasado, é isso aí, Lucas.